O autismo está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, viu? Até poucos anos, o transtorno aí era diagnosticado em uma criança a cada 500. Hoje em dia, em um grupo de 100 crianças, uma pode ser autista. E esse aumento aconteceu no mundo todo. A Rubiele Salvani Badalotti, ela é neuropsicóloga, atua aqui em Chapecó e veio nos ajudar a entender mais sobre o assunto. Rubiane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Então, nos explique, o autismo é uma doença? Como é que a medicina trata? O autismo, hoje falado do transtorno de espectro autista, ele não é considerado uma doença, ele é considerado um transtorno do desenvolvimento. O que isso significa? Que desde criança, a pessoa não passa a ser autista a partir do momento da vida dela, ela nasce com isso, e ela tem essas alterações globais, por isso do desenvolvimento, transtorno global, né? Que áreas que são afetadas? Sim. Especialmente interação social, linguagem, não especificamente a fala. Né? Até um tempo atrás a gente tinha como diagnóstico, critério diagnóstico, o atraso na fala. E isso desde 2013, onde modificou-se o autismo, a gama do autismo para esse transtorno do espectro autista, já não tem mais o atraso da fala como carro-chefe para diagnóstico, se podemos dizer assim, né? Mas ele tem alterações nessa linguagem. Muitas vezes, sim, um atraso, mas na maioria das vezes uma fala estereotipada, que a gente chama, uma fala diferenciada, com particularidades. Muitos deles com fala própria e outros com uma fala um pouco mais com padrão próprio, tá? Então, o principal, os sintomas principais são interação social, a modificação nessa linguagem e estereotipias verbais, estereotipias de linguagem também. A mais comum a gente chama de ecolalia, que é a repetição ou da frase inteira, ou de pequenas palavras ou de sílabas. Eco, repetição mesmo. Né? Por exemplo, oi João, tudo bem? Ele olha, oi João, tudo bem? Né? E essa interação social, a troca lúdica, a interação, o interesse pelo outro. A gente, às vezes a criança é comunicativa, ela fala, ela se expressa, mas você percebe que ela não tem o interesse pelo outro. Uma coisa que o outro pode oferecer a ela. Esse é um dos critérios bem importantes para serem analisados. O transtorno altera alguma situação no cérebro, no sistema nervoso? O que acontece com o corpo físico aí? Então, apesar de muitos estudos, principalmente nos Estados Unidos, que é um dos mais pesquisadores, muitas universidades específicas para essa área, ainda não se tem um ponto específico, dizer a origem ou a etiologia do autismo. Tem várias teorias que tentam mostrar, um dos exemplos são os neurônios espelhos, que a gente todos temos e que faz você empatizar com o outro e imitar o outro. Há alguns autores que trazem que há uma alteração nessa área cerebral, mas ainda não tem específico que comprove todas essas alterações, né? Porque é uma alteração global desse desenvolvimento, não é só uma área específica. Bom, tanto que, como você estava falando, em 2013 foi que tiveram as alterações de como lidar ou considerar o autismo até, né? Isso, nós temos os manuais de diagnóstico de transtornos mentais, né? Então, nós temos no mundo o DSM-5, que foi atualizado em 2013 e que nos trouxe esse termo transtorno de espectro autista. E nós temos o CID-10, que ainda traz o autismo desmembrado, síndrome de Asperger, RET, entre outros, né? Mas o que está se trabalhando muito hoje é o transtorno de espectro autista, de acordo com o DSM-5, que foi renovado. A cada 10 anos eles fazem estudos e modificam a nomenclatura, né? Entendi. Então hoje a gente chama de TEA, transtorno do espectro autista. E dentro dessa nomenclatura vem os níveis do autismo. É isso que modificou. Entendi. Então nós temos nível 3, nível 2 e nível 1, que são os níveis de gravidade dos sintomas. Então o nível 3 seria sintomas mais graves, né? Crianças com muito mais sintomas na linguagem, na comunicação, na tentativa, na troca lúdica, alterações motoras também, especialmente alterações sensoriais. Né? Então, justifica crianças muitas vezes que tampam ouvidos com algum tipo de barulho e fazem um balanço, alterações sensoriais, alimentares, importantíssimas, o toque, né? São bem evidentes em crianças do transtorno severo, nível 3.
Aí, isso tudo no nível médio, no nível 2, e mais leves e muito sutis, e aí que traz muitas dúvidas entre pais, profissionais da área também, o nível 1, que são níveis, que são características muitas vezes sutis, e que muitas vezes passam despercebidos, e que as crianças vão ser diagnosticadas na fase adulta. Porque são muito brandas e acaba passando despercebido mesmo. Entendi. Bom, eu estou fazendo as minhas perguntas aqui para a doutora Rubielli. Ela é neuropsicóloga, está aqui nos ajudando a entender um pouco mais sobre o autismo. Mas, por favor, sua participação é muito importante, viu? Pode mandar a sua pergunta, ou se você quer dividir uma experiência que você tem com algum autista, conheceu alguém, enfim... Participe com a gente aqui do nosso programa, nosso WhatsApp está aberto para você, 98405-2073. Também estou acompanhando a nossa live no Facebook, estamos ao vivo pela página Ver Mais Oeste. Pode se comunicar com a gente por ali também e a gente vai fazendo... Rubielli, você falou dessas dificuldades sensoriais que são as características mais evidentes, assim. Mas, por outro lado, a gente percebe que o autista, como o Eduardo, que a gente viu ali na matéria agora há pouco, com capacidades muito exacerbadas, muito além do normal, vamos dizer assim, né? Tem uma facilidade enorme com idiomas, aprendem muitos idiomas, às vezes sem nem fazer aula, sabe? Isso como é que acontece esse desequilíbrio, até, não sei se pode ser chamado assim, né? É a diversidade, né? Dentro desse, por isso que eu achei muito interessante o espectro, por causa dessa diversidade que existe nesse universo do autismo. Nós temos níveis severos e muito brandos, né, mesclando, girando isso, nós temos a questão cognitiva. Então, muitos deles têm, sim, alterações cognitivas, como uma deficiência intelectual, muitas vezes. E o índice é alto, é em torno de 60% a 70% dessas crianças acometidas pelo transtorno que possuem deficiências intelectuais, de diversos níveis. Mas uma porcentagem significativa também vem com o contrário, né? Muitas vezes com altas habilidades ou com características, habilidades especiais. Por exemplo, crianças pequenas, de 2, 3 anos, que começam a ler sozinha, sem antes serem estimuladas, sozinhas. Os pais trazem, nossa, eu nunca ensinei nada, ele está lendo, ele está juntando sílabas. A gente chama isso de hiperlexia. É uma capacidade da criança, porque eles são muito visuais, né? Eles têm uma memória diferenciada visual. Então, eles acabam aprendendo sozinhos mesmos. E são interesses, geralmente, pela área da leitura, cálculos, né, encaixes de brinquedos, que você, nossa, crianças de 2, 3 anos montando quebra-cabeças de 500 peças, ou mais, né, e memorizando com muita facilidade. Então, essa é uma das características, a hiperlexia. Eles leem, memorizam histórias incríveis, e aí entra a questão da linguagem. Ele fica repetindo aquela memorização que ele ouviu de uma história que ele gostou, sem ter essa intenção comunicativa. Olha só, nossa, que bacana. Bom, a gente está agora, são 1h35. O Angelino Flores está com a gente aqui pelo Facebook. Está mandando uma mensagem para a gente, nos parabenizando por abordar o tema, diz que a gente precisa realmente aprender mais sobre o autismo, e ele e a filha dele lá, filhinha pequena, Nathalie Angelise, tá lá os dois assistindo e aprendendo mais sobre o autismo. Parabéns, diz ele aqui pra gente, que bom. Bom, enfim, tem uma situação de que os meninos, acontece mais com os meninos, é uma questão genética, talvez, Rubielli? Sim, a proporção é de 5 para uma menina. Alguns autores trazem 4, 5, depende da região, mas né? A diferença é grande. Qual seria a explicação disso? Assim, um cérebro masculino exacerbado seria a comparação, assim, do espectro, né? Porque se você analisar as características deles, eles têm a questão, a gente chama de visoconstrutiva, né? O interesse por cubos, quebra-cabeças, essa questão mais lógica, né? Que é bem da função cerebral masculina. E aí entramos nessa teoria, assim, que dá para explicar, daria a tarde inteira, assim. Mas a proporção, sim, mas as dificuldades neurológicas, em geral, elas são mais afetadas no menino. Né? A proporção também, não só no autismo, mas evidencia-se mais no autismo, sim, essa proporção feminino-masculina.